Olá amigos, estamos de volta aqui para mais um vídeo de questões que eu coloquei como médias, questões difíceis, mas assim, vou dizer um negócio para você, essas questões são mais difíceis para quem não é meu aluno, tá? Para quem não é aqui do canal, para quem não tem aula comigo lá na minha parte fechada, aí sim vai ser praticamente impossível resolver esse tipo de coisa, entender e fazer até uma revisão por meio das questões aqui. Mas como você está aqui, eu tenho certeza de que eu vou conseguir te ajudar. Pois bem, a gente está aqui na terceira questão de processo civil ainda, que eu separei, questões difíceis, né? Questões médias difíceis de um assunto que talvez você não veja muito ser falado, não veja muito até mesmo cair em concurso, mas quando cai, passa a perna num monte de gente. Então vamos ler. Ó, André, em 2020, cara, preste atenção, quando o seu examinador coloca datas, e a gente já está vendo aqui duas datas, uma data aqui, ó, 2020, e a gente está vendo uma outra data aqui, 2019, e também tem uma outra data aqui em 2018. Ó. Então, possivelmente, só de olhar isso aqui, sem ler a questão, possivelmente o seu examinador vai fazer alguma pergunta que tenha alguma coisa acontecendo nesse meio tempo, entre 2018, 19 e 20. Se alguma coisa que vai acontecer dentro deste intervalo de tempo. Então, possivelmente alguma coisa a partir de tal data vai ser de um jeito, a partir de outra data vai ser de outro jeito. É isso, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de ler a questão, se você está fazendo uma questão de direito que tem datas, antes de ler qualquer coisa, já vai para as datas, por favor, tá? Porque isso pode te ajudar bastante. Então, olha só. André, em 2020, foi intimado a pagar uma quantia de 100 mil reais por força de uma sentença condenatória transitada em julgado em 2018. Coisas importantes aqui. Quando o André foi intimado a pagar uma quantia de 100 mil reais, quantia de 100 mil reais eu estou falando de um cumprimento de sentença por quantia certa. Por que você fala que é cumprimento de sentença, professor? Porque está dito aqui, ó, ele foi intimado a pagar uma quantia decorrente de uma sentença condenatória. Então eu estou falando aqui de um cumprimento de sentença por quantia certa. Certo? Então ele foi intimado em 2020 para fazer o pagamento. Eu vou até quebrar aqui a questão para ficar mais fácil. Então, em 2020, ele foi intimado para pagar uma quantia certa, de 100 mil reais, por força, em decorrência de uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, eu estou fazendo o quê? Esta intimação é uma intimação que está acontecendo dentro do quê? É uma intimação que está acontecendo dentro do cumprimento de sentença por quantia certa. Então, essa é uma informação importante. Então, ó, a intimação está acontecendo dentro de um processo, dentro de um cumprimento de sentença por quantia certa. Observação, né? Quero que você se lembre. Como que eu cheguei nesses 100 mil reais? Pode ser que eu tenha chegado nesses 100 mil reais, é chegado, hein? Pode ser que eu tenha chegado nesses 100 mil reais como? Por meio de uma liquidação. Você se lembra disso? Então, você ganhou um processo. Aí você vai... Então, o processo, se você ganhou, você tem uma sentença. Você está cumprindo um título executivo judicial. Tudo isso são informações importantes. Por quê? Então, olha só, a intimação está acontecendo dentro de um cumprimento de sentença por quantia certa. A sentença é um título executivo judicial. Então, é um título, é um papel executivo que pode ser executado, e isso nasceu onde? Dentro da justiça. Então, é um título executivo judicial. Tá? Então, são informações aqui que você, vendo uma questão dessas, você pode fazer aqui, algumas conexões, fazer aqui algumas recordações daquilo que você possivelmente já viu. E se não viu, eu tenho aqui no canal playlists sobre isso, tenho aulas sobre isso. Você pode entrar aí na aba de ao vivo, tem aulas de processo civil falando disso, tem playlist de processo civil tratando disso, e tem uma parte também lá dentro do meu curso, na parte de processo civil. Mas qual é o ponto aqui? Então,
Só com essas 3 linhas aqui de questão, olha quanta coisa a gente já viu. Então o André está sendo intimado a pagar uma quantia. Se ele está sendo intimado a pagar uma quantia, por força de uma sentença condenatória, eu estou num cumprimento de sentença por quantia certa. Dentro desse cumprimento, sentença por quantia certa, eu tenho um título, que é a sentença. E a sentença é um título executivo judicial. Uma outra informação importante é que esta decisão que está condenando, ou que condenou o André, transitou em julgado em 2018. Tá? Então, uma coisa importante. Por quê? Porque a partir do trânsito em julgado, se houver alguma modificação depois do trânsito em julgado, nós vamos ter algumas formas de agir. Se aconteceu alguma coisa antes do trânsito em julgado, eu vou ter outras formas de agir. Então, por isso que é importante você ter este marco. Então, está fixado aqui o trânsito em julgado em 2018. Pois bem, após transcorrido o prazo legal para quê? Para pagamento. Então, passou o prazo para pagamento e o André não pagou, foi apresentada impugnação. Impugnação, o que é? É uma defesa feita pelo André nesta execução. Então, a impugnação é uma forma de André, que é o executado, se defender. Então, veja só. Passou o prazo para pagamento, ele falou, eu não vou pagar. Por quê? Porque eu quero me defender nesta execução, neste cumprimento de sentença. Então veja só, passado o prazo para pagamento voluntário, ele não quis pagar e ele apresentou impugnação. E o que ele alegou na impugnação? Ele alegou a inexigibilidade da obrigação. Então ele disse que aquilo que está sendo cobrado dele não é mais obrigatório de ser pago. Então ele disse que o que está sendo cobrado não é mais devido. Mas por que não é mais devido? Porque o Supremo, em 2019, em uma ação que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade, declarou inconstitucional a lei que serviu de fundamento para a referida sentença. Ou seja, André fez uma impugnação dizendo que não vai pagar. E por quê? Porque o STF disse que a lei que determinava que ele fizesse o pagamento foi considerada inconstitucional pelo STF. Ou foi considerada inconstitucional. Numa ação específica que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade. Professor, preciso saber o que é este controle concentrado. Eu já li que existe o controle concentrado, existe o controle difuso. Para o meu concurso eu preciso saber disso? Por exemplo, concurso de oficial de justiça ou concurso de escrevente? Não precisa saber disso. Só saiba que existe este tipo de ação que tramita especificamente lá no Supremo. Então veja só, e quando que isso foi julgado? Em 2019. E declarou inconstitucional a lei que serviu de fundamento para a referida sentença. Então a pessoa foi condenada. Vou te dar um exemplo, é claro que é um exemplo grosseiro, tá? Então a pessoa bateu no carro de outra e o André foi condenado. O André bateu no carro de uma pessoa e existe lá um artigo no Código Civil que manda a pessoa pagar quando ela bate no carro da outra, por exemplo, tá? Aí o Supremo disse que esse artigo lá do Código Civil é inconstitucional. Aí você pensa o seguinte, bom, se o artigo lá do Código Civil foi declarado inconstitucional pelo Supremo, significa o seguinte, que isso não vale. Se este artigo não vale, a condenação com base neste artigo também não vale. Essa é a ideia. Então quero que você guarde isso. Ó. O argumento é, se a lei usada
para me condenar não vale, a minha condenação também não vale. Por quê? Porque se eu usei a lei para condenar uma pessoa, se a lei não vale, a condenação também não vale. Então eu não posso exigir o pagamento se eu estou fazendo a cobrança com base numa lei que o Supremo disse que não vale. Professor, mas o Supremo pode fazer isso? Pode dizer que uma lei não vale? O Supremo pode legislar? O Supremo pode fazer isso? Pode, segundo a Constituição. Às vezes a gente pode até questionar se deveria fazer isso, se não houve algum abuso, algum excesso. Isso pode ser totalmente questionável num país democrático, mas dizer que o Supremo não pode fazer isso é basicamente violar a Constituição, é dizer que você não tem conhecimento nenhum da Constituição, porque a partir do artigo 102, 103, 104 da Constituição, a gente vê como o Supremo Tribunal Federal tem, pela Constituição, autorização para declarar que uma lei é inconstitucional. Então, qual é o cenário aqui para a gente? A intimação aconteceu em 2020, certo? O trânsito em julgado da sentença condenatória aconteceu em 2018. Só que em 2019 houve o STF julgando a lei inconstitucional. E aí o que o André fez? Ele fez a impugnação. Porque veja, se ele está em 2020 e a lei foi julgada inconstitucional em 2019, significa que ele está dizendo o seguinte: olha, eu hoje em 2020 estou sendo cobrado de um negócio que no ano passado o Supremo disse que não tinha mais nada a ver, que eu não tinha mais que pagar, porque se aquela lei estava inválida, eu não tenho que ser condenado e ter que pagar com base numa lei que é inválida. Essa é a ideia. E tem um ponto importante: o trânsito em julgado da decisão aconteceu em 2018. E aí a pergunta é: o que o André fez está certo ou está errado? Então essa é a pergunta. Então entenda, o André em 2020 está sendo cobrado de um processo que transitou em julgado em 2018. Só que no meio do caminho, entre 2018 até 2020, em 2019, teve uma decisão do Supremo numa ação específica que a gente chama numa ação de controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: ó, moçada, isso aqui, essa lei não vale. Aí o que o André disse? Bom, opa, se eu agora em 2020 estou sendo cobrado com base numa lei que em 2019 não vale mais, eu vou impugnar. Eu vou fazer a minha impugnação. Por quê? E eu vou dizer para o juiz o seguinte: hoje, em 2020, eu vou dizer para o juiz o seguinte: juizão, o senhor não pode me cobrar. Por quê? Porque no ano passado o Supremo disse que ninguém mais tinha que ser condenado por isso. E a pergunta é se o André está certo ou se ele está errado. Pois bem, falei para você que a impugnação, dentro do cumprimento de sentença, é uma forma de o devedor, de o executado, se defender. Olha só o que diz a lei, né? Então diz assim o artigo 525 do Código de Processo Civil: transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então veja, a impugnação é feita por quem? É feita pelo executado. E o que o executado pode alegar quando estiver se defendendo na impugnação? Ele pode dizer alguma coisa sobre falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia, pode alegar que não é ele a pessoa a ser cobrada, então a parte é ilegítima. Ele pode falar que a penhora é errada, que a avaliação está errada, mas tem um ponto importante aqui. Nesta defesa, nesta impugnação que o executado vai fazer, ele pode alegar isso aqui: inexequibilidade do título
Então, o título não pode ser executado. Então, o título não pode ser cobrado, executado, ou inexigibilidade da obrigação. Ou seja, eu não preciso pagar, porque essa obrigação não é exigível, não é mais possível de ser exigida. Não é mais possível de ser cobrada. Pois bem, então o executado, que é o devedor, depois que passou o prazo para ele pagar, se ele não pagou, ele ainda tem um outro prazo de 15 dias para se defender. Porque veja, se ele pagou, ele não vai querer se defender, porque ele já acha que aquilo é o valor devido, pagou, cumpriu a obrigação, um abraço, termina o processo. Só que ele pode não pagar, e depois que ele não pagar, ele pode se defender. E ele se defendendo, ele vai se defender por meio do que a gente chama de impugnação. Ou você poderia encontrar também a expressão impugnação ao cumprimento de sentença. Então, vai uma coquinha aí? Então veja só, na defesa, em sua defesa, o executado pode fazer uma impugnação ao cumprimento de sentença. E um dos argumentos é o que está no parágrafo 1º, inciso 3º, dizendo o quê? Que a obrigação não é mais exigível. Então eu não posso mais estar sendo cobrado. É como se eu batesse na porta do juiz e dissesse o seguinte: juiz, o senhor está me cobrando por um negócio, mas eu não deveria estar sendo cobrado mais por isso. Essa é a ideia. E aí, amigos, o parágrafo 1º, inciso 3º, ele é mencionado depois aqui no parágrafo 12 do próprio artigo 525. E olha o que é dito aqui. Para efeito, no disposto no inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo, ou seja, o que é o parágrafo, vou até tirar os outros aqui, tá? Só para você, para ficar mais fácil para você ler, ó. Para efeito do inciso 3º, que é o que eu estou falando aqui, certo? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Para efeito deste inciso aqui, considera-se também inexigível, então eu não posso exigir a obrigação reconhecida em título executivo judicial, ó, título executivo judicial, por isso que eu falei para você que a sentença é um título executivo judicial. Veja, eu não precisava ter falado isso, né? Mas trouxe para você essa informação. Ó, a sentença é um título executivo judicial. Por quê? Porque a resposta demanda que você se recorde de que nós estamos dentro de um cumprimento de sentença e que a sentença é um título executivo judicial. Pois bem, então veja só, para fins do parágrafo do inciso 3º, parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial. Então, exemplo, sentença, fundado em lei ou ato normativo, e aqui a gente vai falar da lei, né? Fundamentado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então isso aqui poderia ser, inclusive, uma outra possibilidade poderia ser aqui no controle difuso de constitucionalidade. Por isso que eu até falei para você que existem os dois. Para a gente aqui não tem diferença nenhuma em saber isso. Mas qual é o ponto importante? Qual é o ponto importante? É o parágrafo 14 e o parágrafo 15. Ó, a decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 12, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ou seja, da decisão que está sendo executada. Vamos para o nosso caso? No nosso caso, o trânsito em julgado aconteceu em 2018. A decisão do STF aconteceu em 2019.
Então, qual é o ponto aqui? O ponto aqui é o seguinte: a decisão do Supremo foi posterior, foi depois do trânsito em julgado. Só que o parágrafo 14 está dizendo o seguinte: para efeito de uma impugnação, eu posso alegar que o título é inexigível. Eu posso fazer essa alegação. Só que tem uma coisa: eu vou fazer essa alegação em uma impugnação se esta decisão do Supremo foi anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então veja só, a pergunta que a gente se faz agora é a seguinte: o André poderia ter feito a impugnação? Não. Por quê? Porque a impugnação feita pelo André no processo, dizendo que o título é inexequível ou dizendo que a obrigação não é exigível, fundamentando isso com base na decisão do Supremo, não poderia ser alegada. Por quê? Porque esta decisão do Supremo foi depois do trânsito em julgado. Então pouco importa que eu estou alegando isso em 2020. O ponto mais importante qual é? O ponto mais importante é saber se a decisão do Supremo que disse que uma lei é inconstitucional foi anterior ou se foi posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o trânsito em julgado foi antes ou o trânsito em julgado foi depois? Ou a decisão do Supremo foi antes ou a decisão do Supremo foi depois do trânsito em julgado? Então, a gente olhando para o artigo 525, parágrafo 1º, inciso 3º e o parágrafo 12, a gente chega à seguinte conclusão: ok, eu posso bater nas portas do judiciário dizendo que eu estou me defendendo por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, mas eu só posso invocar uma decisão do Supremo que diga que aquela lei que me condenou não vale mais, se esta decisão que foi dada pelo Supremo foi antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Por quê? Porque se foi depois, a gente vai para o parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12, ou seja, a decisão do STF, for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, da decisão que está sendo executada, caberá ação rescisória, cujo prazo, ação rescisória é um tipo específico de ação, tá? Vai caber ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão do STF. Então, a partir do trânsito em julgado da decisão do STF. É isso que se enquadra no nosso caso. Por quê? Veja só, o trânsito em julgado foi em 2018, a decisão do STF foi em 2019. Se a decisão do STF foi em 2019, qual era a medida que o André deveria ter tomado? Se a decisão do STF foi depois, então se a decisão foi depois do trânsito em julgado, então a decisão foi em 2019, foi depois do trânsito em julgado, que era a decisão do STF foi em 2019. Foi depois do trânsito em julgado, que aconteceu em 2018. Qual era a medida que o André deveria ter adotado? Ele deveria ter adotado a ação rescisória. Então a questão aqui busca do candidato a informação, ou busca do candidato a seguinte indagação: qual era a melhor forma de André se defender? Seria por meio da impugnação ou seria por meio da ação rescisória? E a resposta é por meio da ação rescisória. Por quê, professor? Porque a decisão do Supremo que declarou que uma lei que fundamentava a condenação foi depois
foi posterior ao trânsito em julgado. Então, quando você olha para uma questão e percebe datas, a primeira coisa que você tem que se perguntar é a seguinte: quando aconteceu o trânsito em julgado? Essa é uma informação muito importante. Por quê? Se o Supremo resolveu alguma coisa antes do trânsito em julgado, eu já posso alegar isso onde? Na impugnação. Então, na impugnação, eu posso alegar tudo isso se a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal foi anterior ao trânsito em julgado. Então, se o Supremo decidiu alguma coisa antes do trânsito em julgado, quando o trânsito em julgado e agora estou sendo cobrado, eu posso fazer uma impugnação para alegar tudo isso. Então, veja só. O ponto fundamental é olhar para o trânsito em julgado. Se a decisão do STF foi antes do trânsito em julgado, TJ, o devedor pode usar a impugnação. Se a decisão do STF foi depois do trânsito em julgado, o devedor deve usar a ação rescisória. Fácil? Não, não é fácil não. Eu que sou bom. Tá bom? Questão difícil essa aqui, tá? Eu sou humilde também, né? Mas veja, qual é a resposta aqui? A medida do André, ó, o que diz a questão? Foi incorreta, vez que esta arguição deveria vir por meio de ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Então aqui a letra B diz que o André poderia usar a impugnação, ele não poderia, diz que está incorreta, está falando aqui em embargos à execução, não, embargos à execução não cabe no cumprimento de sentença, tá? Lembre-se disso, né? Uma observação aqui importante. Observação, ó. Observação. No cumprimento de sentença, o devedor se defende por impugnação. No processo de execução, o devedor se defende por embargos à execução. Os dois são formas de a pessoa se defender, mas o nome é diferente, o processamento disso é diferente, tá? Então olha o que diz a letra, a questão, a letra B está errada, dizendo que o André fez certo de fazer a impugnação, está errado. A letra C está errado, por quê? Porque ele não pode fazer embargos à execução, porque os embargos à execução são para a execução de título executivo extrajudicial, para o processo de execução, tá? Diz que está correta, não está correta, não seria o caso, e diz que está incorreta, vez que a decisão transitou em julgado, cabendo apenas a via da reclamação para garantir a observância da decisão do Supremo. Não também, tá? A reclamação é uma medida adotada por uma pessoa que se sente prejudicada quando percebe que uma decisão do Supremo Tribunal Federal está sendo contrariada. Mas não é o caso aqui, porque aqui a gente está diante de uma situação em que a pessoa está sendo cobrada normalmente. Não tem ali uma decisão judicial. A reclamação, você faz essa reclamação quando o juiz decide alguma coisa contra o que diz o Supremo. Não é o caso aqui, tá bom? E não imagino que o conceito de reclamação pudesse ser perguntado nem na prova de escrevente, nem de oficial de justiça, mas estou apenas esclarecendo para você. Então, só para a gente fechar aqui, amigos, só para você se recordar de algumas coisas, ó, fazendo aqui uma rápida comparação, tá? E nos dois casos a gente tem cobranças, mas veja só, a gente tem, isso é o título de informação, né? Então a gente tem o cumprimento de sentença e no cumprimento de sentença você cobra título executivo judicial e a defesa do devedor é por meio de impugnação. Já no processo de execução, cobra título executivo extrajudicial e a defesa do devedor é por meio de embargos à execução. Isso aqui é uma rápida revisão para você não
se confundir, porque uma das alternativas aqui trata disso e é bom a gente sempre lembrar, né? Por quê? Porque os embargos à execução servem para título executivo extrajudicial, no processo de execução. E a gente não está nesse caso, a gente está no inverso aqui, no oposto, que é o cumprimento de sentença que está cobrando título executivo judicial, por exemplo, uma sentença. Tá? Esta é a ideia. Tá bom, meus amigos? Então, você precisa olhar para o trânsito em julgado. Se o Supremo decidiu alguma coisa antes do trânsito em julgado, eu posso alegar isso onde? Na impugnação, certo? Então, se a decisão do STF foi antes do trânsito em julgado, eu posso me defender usando a impugnação. Se a decisão do STF foi depois do trânsito em julgado, eu devo usar o quê? A ação rescisória. Tá bom, meus amigos? Aqui a gente ficou 30 minutos em uma questão. Não é quantidade, é qualidade. Com isso aqui nós fizemos uma revisão de muitos e muitos assuntos aqui de processo civil para os concursos do Tribunal de Justiça de São Paulo, de oficial de justiça e de escrevente técnico judiciário. Tá bom, meus amigos? Você quer estudar comigo? Eu tenho uma parte fechada com outras aulas tão boas como essa. Isso aqui é uma aula que poderia estar lá. A qualidade das aulas, tirando esse fundo aqui que é meio esquisito, porque eu estou gravando isso aqui no meu horário de almoço e tal, mas tirando isso, eu gravo na minha casa, no meu escritório que eu tenho em casa e tal, gravo as aulas por lá, desse jeitão aqui, o documento no Word, minha cara aqui, com as anotações, com as indicações do que me parece mais adequado para você. É importante sim resolver questões. Eu nunca fui contra resolver questões, eu sou contra decorar respostas de questões e sou contra você ficar bitolado num jeito de resolver questões sem fazer uma verificação mais global, mais abrangente daquilo que poderia ser perguntado. Então, não sou contra, muito pelo contrário, a gente introduz a teoria dentro aqui das questões. Então, quando eu falo pagar uma quantia, eu já falo que é uma execução por quantia certa, um cumprimento de sentença por quantia certa, falo do trânsito em julgado, falo das formas de o devedor se defender, falo sobre a exigibilidade ou não da obrigação, falo de tudo isso, por quê? Porque é assim que você estuda. Chame lá, você que assiste ele, que eu sei, manda o seu youtuber de concurso favorito resolver isso aqui, ver se ele sabe explicar, ver se ele entende, né, primeiro, né, porque eu acho um absurdo as pessoas que ficam na internet falando de concurso, mas não ensinam, não dão aula, só ficam ali se publicando para venderem os cursos. Eu também falei do meu curso aqui, não tem problema. Só que antes eu mostrei para você o que eu posso te entregar dentro do meu curso. Eu acho que essa é uma diferença muito grande. Não adianta eu ficar aqui, vamos fazer um cronograma, vamos fazer aqui um plano de estudo, vamos fazer... Tá tudo bem, tudo isso é ótimo, tudo isso é perfeito, tá muito bom, tá, não tem problema nenhum. Só que assim, e a aula, meu compadre? Você tá dando? Você sabe dar aula? Você sabe sentar aqui e explicar isso aqui para o seu aluno sair daqui e nunca mais se esquecer disso aqui? Guardar, revisar isso aqui agora, só tendo que revisar, sem precisar reassistir toda a aula de novo, porque ele já entendeu o que o professor falou? Será que no seu cursinho aí, senhores agitadores, vocês têm professores que explicam isso dessa forma para os seus alunos? Acho que não, porque os seus alunos vêm aqui até mim, me chamam no WhatsApp para responder dúvidas que os seus professores lá, que estão sendo pagos por vocês e eles pagam R$1.000, R$2.000 nos cursos, não respondem. Então é isso que eu fico puto da vida e faço isso aqui sim para esbofetear a minha concorrência, para mostrar para eles que eles são ruins, que eles são fracos. Não basta ter um materialzinho enfeitado, eu vou dar uma apostilinha, eu vou dar um livrinho colorido, não sei o que, se a aula não é dada, tá? O que faz a escola é um bom professor e um bom aluno. E eu quero que vocês sejam bons alunos, assim como eu me esforço para ser um bom professor, tá bom? Quer as anotações dessa aula, entra no Telegram, que está aqui embaixo também. Quer estudar comigo, também o link está aqui embaixo. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.